Glória a Deus, paz do Senhor Jesus novamente, amém? Olha para alguém que está do seu lado, aí, irmão, como é que passou o dia? Pergunta a ele aí. Pergunta, irmão, tenha vergonha de perguntar não? Eu passei hoje um dia maravilhoso, irmãos. Hoje foi um dia maravilhoso na minha casa, com meus filhos, com a minha esposa. Foi um dia muito gostoso. E eu sei que o Senhor, Ele tem o melhor ainda para nós, amém? Dias melhores virão, quem crê dá um glória a Deus, amém? Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje, eu quero que você abra sua Bíblia, em 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 10, 1 Samuel 15, 10. Eu quero hoje trazer uma palavra que eu intitulei obedecer ou sacrificar. O que nós vamos ser essa noite? O que nós viemos fazer aqui essa noite? Obedecer a Deus ou se sacrificar? O que você tem feito perante o Senhor? Será que você tem sido como diante de Deus? Como seu coração tem sido perante Deus? Ou você só está aqui por estar? Ou você veio aqui porque você obedece e crê no Deus Todo-Poderoso? Abra sua Bíblia, 1 Samuel 15, verso 10, diz assim: O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. E destruímos completamente o resto. 16. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel, e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errado? 20. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém, os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe um sacrifício
em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. 24. Eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. 26. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Só até aí por enquanto. Irmãos, aqui nós nos deparamos com algo que Deus, ele, aos nossos olhos, até parece que é um Deus vingativo, um Deus ruim, que mandou exterminar aquele povo. Mas aquele povo, eles adoravam outros deuses, ele era um povo mau, um povo que perseguia a Israel. E o Senhor deu a vitória a Saul, mandando ele ir lá e exterminar tudo. Deus falou para Saul, vá de criança a velho, não traga nada de lá, nem ovelha, nem gado, nada, eu quero que você destrua tudo, elimine tudo. Mas às vezes a gente nos depara, irmão, com nós mesmos, que às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa tão simples, e a gente fala que está querendo ajudar a Deus, está querendo ensinar a Deus, e a gente quer fazer algo a qual o Senhor não mandou. Quando a gente para nessa situação, se a gente for analisar assim, por cima da coisa, parece até que Saul estava com uma boa intenção. Não, eu trouxe o melhor. Quando ele se viu que Samuel falou para ele assim, por que tu não obedeceste a Deus? Ele já foi logo se justificando e jogou a culpa para cima dos soldados. Os meus soldados pegaram o melhor, mas não foi para eles não, não foi para nosso deleite não, é para a gente sacrificar para Deus, é para a gente entregar a Deus, porque Deus está precisando de gado, de ovelha. Deus, ele está necessitado desse sacrifício. Só faltou Saul falar assim. Se tudo pertence a ele, irmão, se Deus assim quisesse, Deus falava para ele como? Traga tudo que houver de melhor lá, porque eu quero como sacrifício para mim. Irmãos, é quando nós nos deparamos com nós mesmos, quando a gente vem para a casa de Deus, quando a gente está na presença de Deus, quando você realmente aceita o Senhor como seu único, suficiente Salvador, isso é um privilégio, irmão. A gente temos que aprender a valorizar a presença de Deus na nossa vida, a obedecer ao chamado a qual Ele tem para nós, porque o que Ele tem para oferecer para mim e para você, ninguém, mas é ninguém mesmo em cima dessa terra pode oferecer. E às vezes a gente fica se colocando de bonzão, de importante. Não, mas eu não quero fazer isso, eu não tenho talento para isso, eu não vou me dispor para isso, eu não quero me envolver com isso. É uma escolha sua. Se você não tivesse aqui essa noite, onde você estaria nesse momento? Pense bem. Onde você estaria nesse momento? Talvez em casa, na frente de uma televisão com controle, tchuf, 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 tchuf. Ou no celular, olhando Facebook, Instagram, seja lá o que for. Ou quem sabe até no mundão aí, farriando, coisa boa, tal, no mundão, parece que é a melhor coisa do mundo. Onde você estaria essa noite? Samuel, ele chegou para Saul, ele esperava pelo menos sinceridade de coração de Saul, que ele fosse sincero, mas ele não, ele fez como Adão fez com Eva. A mulher que tu me deste fez eu comer o fruto. E Saul fez a mesma coisa. Não, foram os meus soldados com a maior e boa intenção do mundo. Ele pegou só para a gente
sacrificar para Deus. Eu fui lá, eu obedeci a Deus, eu fiz a vontade de Deus. Deus só trouxe o rei vivo. Se Deus não poupou nem as crianças, como Deus ia poupar o rei? Se Deus não poupou nem os animais, como Deus ia poupar o rei, que era o líder daquele povo? E muitas vezes nós nos deparamos dessa forma, irmão. Deus está mandando você fazer A, você só quer fazer B, C, D, e nunca está na presença de Deus como a vontade do Senhor quer. E a gente às vezes fica sem obedecer, mas só se sacrificando. Se vem limpar uma igreja, está em corpo presente, mas o coração está em outro lugar. A obediência está em outro lugar. Eu vim porque se eu não vim, o pastor vai falar coisa, meu líder vai falar coisa, todo mundo vai ficar dizendo que eu não venho ajudar e tal, e faz as coisas com má vontade. Só que aqui quando Deus falou para Samuel procurar Saul, Deus já havia, já havia deixado Saul de lado. O Senhor já tinha rejeitado Saul como rei. Ele falou: vai lá, Samuel, só avisar. Mesmo assim, Samuel ainda passou a noite orando. Muitas vezes é nós com nossos problemas, com nossas dificuldades. Deus está falando: descansa em mim, confia em mim. Mas Deus, porque eu estou com medo disso, talvez não dá certo isso, talvez não dá certo aquilo. Tem misericórdia disso aqui, daquilo ali. A gente fica sempre com o pé atrás, com as coisas que Deus manda a gente falar. Descansa e confia. Irmão, se a gente parar para analisar, Deus pede algo tão fácil para a gente fazer, a gente coloca como algo tão difícil descansar em Deus. Às vezes acontece uma situação e você fica desesperado, não dorme de noite, e fica a noite toda virando para um lado, virando para o outro, e oh Deus, me ajuda, oh Deus, faz isso por mim, oh Senhor, vem aqui, me socorre. E às vezes você esquece de obedecer o que Deus fala assim: descansa, confia em mim, obedeça a minha palavra, faça a minha vontade. Irmãos, se Saul ele tivesse no centro da vontade de Deus, se ele tivesse obedecido verdadeiramente aquilo que Deus só pediu para ele fazer, o que Saul queria, irmãos? Saul já tinha tudo em cima dessa terra, ele era rei de Israel. Mas a ganância do coração do homem é que engana a gente, é que traz com que você venha ficar afastado de Deus. Saul ele tinha tudo que um homem desejasse em cima dessa terra já. Ele morava em palácios, era um homem já bem sucedido, um homem temido, um rei respeitado pelo povo. O que ele queria, trazendo as melhores coisas daquela terra? Mas mesmo assim Samuel usou da sua bondade, orou por Saul, buscou a face do Senhor, mas o Senhor não revogou a sua ordem. Então o que é que você veio fazer aqui essa noite? Você veio obedecer ou sacrificar? Você veio em corpo presente ou você veio verdadeiramente adorar o Senhor? Será que você veio aqui essa noite fazer o quê? Porque o Senhor já tem tudo para nós. Ele já derramou tudo, Ele já fez tudo por nós. E nós sempre estamos querendo mais. Eu estava analisando algo que eu conversando com uma pessoa, e é verdade. Nós seres humanos nunca estamos conformados com nada. É ruim? Não, não é ruim. Mas se você parar para analisar, nós sempre queremos algo diferente. A gente nunca está conformado com o que estamos tendo no momento. Você fala assim: o meu sonho era ter um carro X, ou uma moto, ou algo, seja o que for. Quando você consegue aquilo ali que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você fala: rapaz, cara, carro bom é o que saiu agora, assim assado, esse meu já está ficando para trás. Eu queria tanto que Deus me desse, ao dia que Deus me der uma casa e um carro, rapaz, eu estou realizado nessa vida, em nome de Jesus, para mim vai ser ótimo. Aí você consegue sua casa, seu carro,
Aí pensar que naquela casa já está pequena, não está gostando mais, não, queria uma casa maior, queria um carro melhor, um carro em vez de 5 lugares, 7 lugares. Ó Deus, é para fazer a tua obra, Deus. Porque o dia que o Senhor me der um carro desse, ixi, eu vou dar carona para todo mundo. Eu vou buscar na porta. A casa aqui, pai, se o Senhor me desse uma casa com uma área bem grande, eu ia abrir uma célula. Rapaz, eu ia fazer a tua obra, Senhor. Mas Deus sonda e conhece o nosso coração. Quando Deus falou aquilo ali para Samuel, Deus já sabia que o coração de Saul estava corrompido. Deus já sabia que Saul ele já estava se afastando da sua presença e perdendo o principal a qual o Senhor constituiu ele, não só para ser rei, mas para ser representante de Deus em cima dessa terra. Nós buscamos, às vezes eu não sei, irmãos, como é que a gente faz para agradar as pessoas. É tão complicado você agradar as pessoas. Você às vezes, se você liga demais, você está incomodando porque você está ligando demais. Se você não liga para a pessoa, ninguém dá ousadia para mim, ninguém liga para mim, ninguém manda uma mensagem para mim. Se você vai na casa, chega na casa da pessoa, talvez a pessoa fale, meu Deus, como é que vem sem avisar? Como é que não fala nada? Se ninguém vai e fala, também ninguém vem na minha casa. É algo complicado, é agradar o ser humano. Deus ele sabe de tudo isso. Deus ele sabe como nos agradar, ele sabe como nos fazer viver, melhorar, sermos melhores, mas mesmo assim nós resistimos. Irmãos, me diga na Bíblia, quando foi que Deus ele quis algo mal para o ser humano? Desde que você esteja na presença, obedecendo a Ele. Onde é na Bíblia que você vai me dizer assim, não, Deus verdadeiramente, aqui Deus foi o carrasco. Tudo começava através de quê? Da murmuração. Quando Ele tirou aquele povo do Egito, o povo começou a olhar para trás. O povo começou não, o Egito é que era bom, comendo cebola lá, seja o que for, trabalhando como escravo dia e noite, mas pelo menos a gente estava comendo e bebendo. A gente às vezes se coloca no lugar de porcos. Você chega num chiqueiro de porco, você pode chegar com um balde cheio de prata, de ouro, e outro balde cheio de lavagem, joga os dois dentro do chiqueiro para ver qual que o porco vai escolher. E muitas vezes somos nós na presença de Deus. Deus está nos dando o melhor, Deus está oferecendo o melhor, e a gente só fica às vezes olhando para a lavagem, para as coisas que não vão edificar a nossa vida em nada. Aqui quando a gente fala sobre o rei Saul, é o que muitas pessoas hoje em cima da terra pensam que compra Deus. Pensa que Deus, você dá uma oferta, você ajuda os pobres, você faz isso, você faz aquilo, é louvável demais, irmão. É demais você ajudar as pessoas, você fazer a vontade de tirar uma pessoa que está passando fome, necessidade. Mas se o seu coração não estiver voltado para Deus, para o amor do Pai, de nada adianta. Para se aparecer, tem muitos aí em cima da terra que não pode dar um pacote de miojo para uma pessoa que está no Instagram tirando foto, porque ele tem que se aparecer, porque está dando um pacote de miojo para a pessoa. A gente às vezes sempre quer ser reconhecido, a gente às vezes quer ser o foco de tudo, e sendo que o Senhor fala que a glória é dele. Quem de nós aqui, irmão, ajudaria um ao outro se não fosse o amor de Deus na nossa vida? Nós somos egoístas por natureza, mas o amor do Pai é que nos libertou. É o amor de Deus que te fez uma nova criatura, é o amor de Deus que te faz fluir, é o amor de Deus que te faz mudar a forma de pensar, de agir, de ser. Não é mérito meu nem seu, é mérito de Deus. Não é porque você é melhor, eu sou melhor do que ninguém, não. É mérito do Pai. Saul, ele estava no maior auge da sua vida. E é este às vezes o problema na nossa vida.
que era para a gente vigiar mais, a gente não vigiou. Aí hoje, quando a gente cai, está passando por alguma situação, a gente fica às vezes até culpando Deus. Por que Deus, o Senhor deixou acontecer isso comigo? Mas quando você para analisar lá atrás, quantos avisos Deus deu? Quantas pessoas Deus usou para você? Ó, rapaz, analisa direito, não faz isso não. Pensa direito. Ó, fulano, cara, será que isso vai dar certo? Tudo isso é Deus falando com a gente, não, mas vai dar certo, porque é bom, porque é isso, porque é aquilo, porque vai ser assim, porque vai ser assado, e tal, e tal, e tal, e se coloca no lugar de Deus e acabou. E aí quando a coisa está ruim, quando a coisa piora, fica se perguntando, mas Deus, por que o Senhor deixou? Eu estou em tua casa, eu louvo, eu adoro, eu prego a tua palavra, eu faço a tua vontade, e o Senhor deixou acontecer isso comigo. Mas tem coisas que acontecem na sua vida, não é para ser o seu fim, é para ser um recomeço de obediência a Deus. Só que aqui com Saul foi diferente. Deus havia tirado a mão dele da vida de Saul. Irmãos, é isso que eu e você temos que aprender, a vigiar diante da presença de Deus, porque o Senhor, Ele é fiel na nossa vida. O Senhor, Ele está pronto para me ajudar, para te ajudar, para fazer aquilo fluir na sua vida. Mas Ele requer algo de nós: obediência. A sua palavra, obediência no seu viver, obediência no seu falar, obediência no seu dia a dia, na sua vida, no seu vestir, em tudo Deus quer obediência, irmãos. E isso não é algo só um dia, um mês, uma semana, um ano. Isso é contínuo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17, versos de 5 a 7. Êxodo capítulo 17. Glória a Deus pelo calor, é melhor do que frio. Tem um povo aqui que se fosse frio a mão já é gelada, no calor imagine no frio. Tem gente aqui que no calor já é morrendo de frio e no frio termina de morrer. Êxodo 17 diz assim, no verso 5, Deus falando a Moisés: o Senhor disse a Moisés: escolhe entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha, diga assim, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. 7. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Irmãos, olha que situação. O povo havia saído do Egito. No primeiro apertozinho que passaram, começaram a condenar Moisés. E bem assim somos nós às vezes com aquelas promessas que Deus usa alguém para a nossa vida, né? Deus usa um profeta e fala: ó, eis que Deus está te dando isso, eis que Deus vai fazer isso na tua vida, eis que Deus vai transformar aquilo. Mas no primeiro arroxozinho, no primeiro dificuldade, você fala: cadê Deus? A promessa que o Senhor nos deu? Cadê aquilo que o Senhor me prometeu? E o povo começou a murmurar porque estavam com sede. Deus trouxe a gente aqui para morrer. Será que Deus verdadeiramente está conosco ou não? E Moisés foi ali na presença do Senhor e falou: pega o bastão e bata na rocha. Qual foi a ordem de Deus? Bata na rocha. Mais à frente aqui eu quero que você abra sua Bíblia em Números capítulo 20,
verso 7. 27. Mais um pouco à frente. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha. Fala assim: dei ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha, e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Qual foi a ordem de Deus, irmãos? Falar com a rocha, dar ordem à rocha. Moisés fez o quê? Ele bateu na rocha. Ah, pastor, mas é uma coisa tão simples aos nossos olhos. A ordem para Moisés não foi ordem humana, foi uma ordem de Deus. Fale para a rocha, dê ordem à rocha, e não bata. Pelo um simples, talvez até raiva do momento que Moisés estava com o povo revoltado ali naquele momento, ele perdeu a entrada na terra prometida. Por causa disso, Moisés, você e Arão não entrarão na terra prometida. Irmãos, servir a Deus, a gente às vezes acha que, mas Deus, Ele é detalhista. Deus, eu quero isso para a minha vida, Pai. Deus, eu quero um marido, eu quero uma esposa. Seja detalhista. Eu quero morena, branca, alta, magra, seja como for, cabelo liso, cabelo crespo, seja detalhista. Nós temos um exemplo claro aqui, né? Do pastorzão nosso aí. O pastor Duval chegou: ó Deus, eu quero alta, magra, cabelo cacheado, minha esposa eu quero assim, Deus. Ele foi detalhista, irmão. Eu vi uma vez um testemunho de um pastor, que ele foi morar numa cidade, e lá ele começou a abrir uma congregaçãozinha, e ele não tinha nada. Aí ele foi e falou para Deus: ô Deus, me dá pelo menos uma bicicleta para me andar, porque de pé é muito difícil. Aí quando ele passou um tempo, chegou um irmãozinho com uma bicicletinha bem velha. Ei pastor, eu senti de Deus te dar essa bicicleta. Bicicletinha caindo nos pedaços. Aí ele: amém, obrigado, irmão. Aí teve que mandar consertar a bicicleta, que a bicicleta estava só o caco. Aí de noite ele orando a Deus, falou: pai, podia ser pelo menos uma bicicletinha melhor, veio uma bicicleta tão velha. Aí Deus falou assim: seja detalhista, você pediu uma bicicleta. Aí ele foi, começou a montar a igrejinha. Aí ele queria montar o gabinete dele. Aí ele queria uma bancada, uma mesa, uma cadeira. Ele: pai, eu quero uma mesa bem bonita, uma cadeira daquelas reclinável, luxuosa. Então pai, usa alguém aí para me abençoar. Passou um tempo, não lembro bem o tempo que ele falou. Chegou um rapaz que mexia com móveis planejados. Pastor, Deus me incomodou para lhe dar uma bancada, para o senhor colocar no seu escritório. Chegou lá, ele: como é que o senhor quer? Aí: não, eu quero assim, com 3 gavetas e tal. E deu jeito lá, o cara botou tudo planejado, do tamanho assim, mediu tudo. Pá, beleza. Outro irmão chegou,
pastor, eu trabalho numa empresa muito chique, grande, multinacional, e meu patrão me deu essa cadeira, mas para mim não tem serventia nenhuma, eu vim trazer para o senhor a cadeira dos sonhos dele, irmão. Então seja detalhista. Você quer uma esposa, você quer um esposo, comece a falar com Deus, principalmente os jovens. Comece a planejar, fala para Deus: Pai, eu quero dessa forma, eu quero assim, eu quero que o Senhor faça assim, quero desse jeito, meu casamento eu quero assim, eu quero que o Senhor dê, Pai amado, uma forma de eu ter um casamento assim, assado. Irmãos, Deus é detalhista nas coisas. Deus, Ele mandou aqui Moisés só simplesmente falar e não bater. Só que Moisés não prestou bem atenção, não sei o que foi, que ele não prestou atenção na ordem de Deus, ou prestou atenção e simplesmente se empolgou no momento, sei lá. Assim também foi Saul. Deus deu uma ordem só: vai, destrua. Mas eu fiquei com peninha do gado, das ovelhas. Olha o preço que Saul foi pagar, irmãos, por causa de não obedecer uma simples ordem de Deus. E Deus está querendo falar aqui essa noite com cada um de nós. Deus está querendo te usar, está mandando, e você não tem obedecido. Deus manda te dizer, irmão, que se você não se levantar, não se preocupa não, Ele vai levantar outras pessoas no seu lugar. A gente às vezes trabalha numa empresa, né? Aí só vê elogio do patrão, não, que eu sou o cara. Mas sai amanhã, irmão. A empresa, será que vai fechar as portas porque você saiu da empresa? Ou ele vai arrumar alguém para colocar no seu lugar, talvez até melhor do que você. Ninguém é insubstituível. Para nós aqui, para mim, para cada um que está aqui essa noite, para cada um de nós que estamos na presença de Deus, é um privilégio estar na presença do Senhor. Para mim é um privilégio estar aqui falando de Deus na minha vida, porque eu estou aqui para obedecer à vontade dEle, irmão. Eu estou aqui para simplesmente fazer aquilo que Ele tem me chamado e tem mandado eu fazer. Não é a minha vontade que manda mais em mim, não é mais os meus planos, não é mais eu que mando mais em mim, mas Cristo manda em mim, Cristo vive em mim. Glória a Deus. Aqui o Senhor falou para Moisés: Moisés, só vai lá e fala para a pedra. Só chega lá: e aí, dona pedra, Deus mandou jorrar água aí, bota para fora. Deus às vezes está querendo coisas tão simples, mas se você não consegue fazer as simples, como Deus vai te colocar em algo grande, irmão? Se você não consegue nas pequenas coisas ser fiel, como o Senhor vai te colocar nas grandes? Olha a vida de Saul. Leia, estude sobre a vida de Saul. Ele foi um jovem que se destacava onde chegava, de boa aparência, uma estatura boa, onde chegava todo mundo via que o cara chegou. Começou com bem a humildade, se obedecendo a palavra. Aí onde eu falo, irmãos, o problema maior nosso às vezes não é o começo, mas sim o fim. O fim de tudo é que vai dizer quem você é na presença de Deus e para onde você vai. Saul começou muito bem, obrigado, obedecendo, fazendo a vontade de Deus, fazendo Israel ser vitorioso em tudo. Mas no final, nos 45 do segundo tempo, nos acréscimos, Saul tomou o gol da derrota, e o fim dele foi trágico. Olha a vida de Judas, irmãos. Olha Judas. Gente, pelo amor de Deus, Judas, ele conviveu com Jesus. Ele ouviu e viu, enxergou, ele esteve presente ali com Jesus em tudo. Ele presenciou tudo que Jesus fez. E mesmo assim Judas se entregou ao quê? A ganância. Mas foi Judas, irmãos? Foi a pessoa de Judas que deixou acontecer isso? A palavra de Deus diz que ele deu brecha para Satanás entrar na vida dele.
a legalidade na nossa vida está nas nossas mãos. Tanto para Deus como para Satanás, a legalidade está em suas mãos. É você que vai dar brecha para Satanás entrar, e é você que vai abrir a porta para Jesus entrar. A legalidade está na nossa mão, irmãos. Judas, ele deu legalidade para Satanás fazer aquilo na vida dele, e olha o final de Judas. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas, eu já presenciei isso, irmão, de você ver a pessoa numa situação, que você vê que está totalmente endemoniada mesmo, que quando passa ali, que você pergunta à pessoa, eu não lembro de nada disso, não lembro disso não estou lembrando disso não. E assim foi na vida de Judas. Quando ele chegou diante de Jesus, foi que ele foi cair a ficha. Cara, olha o que eu fiz. Eu entreguei o meu amado, eu entreguei aquele a qual sempre me ajudou, eu traí aquele a qual sempre esteve do meu lado, me dando palavras de ânimo. Por isso que eu digo, irmão, talvez o início seja tão bom, tão maravilhoso, mas a permanência e o final de tudo é que vai dizer quem somos nós. Você pode ser a melhor pessoa em cima dessa terra, mas se no final da sua vida você fizer algo que mancha seu nome, mancha a sua pessoa, muitos vão lembrar só daquele momento que manchou a sua vida. Muitos vão lembrar daquele momento que você foi falho. Ó Judas, ele era discípulo de Jesus, irmão. Ele fez aquilo que todos os discípulos fez no nome do Senhor. Ide, profetizai, curai, faça tudo em meu nome. Mas como é que Judas é lembrado hoje? Como é que Judas é lembrado hoje como o quê? O traidor, o que traiu Jesus. Ninguém lembra de Judas que ele andou com Jesus 3 anos e meio. Ninguém lembra que Judas fez milagres no nome do Senhor Jesus. Ninguém lembra que ele foi um discípulo de Cristo, mas lembra que ele foi o traidor. Bem assim é na vida de Saul. Todos hoje olham para Saul como o rei a qual desobedeceu a Deus, e Deus constituiu Davi no lugar de Saul. Moisés aqui também, ele teve a oportunidade de glorificar o nome do Senhor simplesmente com uma palavra, mas ele não foi atento a detalhes, ele não foi atento a pequenas coisas a qual o Senhor falou para ele ali. Ele simplesmente, sei lá como é que ele estava naquele momento. Imagina a pressão, irmão, meio mundo de gente em cima dele falando, cadê a água, nós estamos morrendo. E assim é nas nossas vidas às vezes. É tanta coisa na nossa vida em cima de nós que sufoca a presença de Deus na nossa vida, e a gente começa às vezes a querer resolver na força do nosso braço, na nossa capacidade humana. E muitas vezes Deus só está querendo que a gente fale assim, ó, epa, para um pouco, desce a casa do oleiro, vá se humilhar um pouco, vai orar, vai buscar a minha face, que eu vou dar direção para você continuar. E a gente às vezes quer resolver naquela hora. Não, tem que ser agora, Deus, que amanhã eu não tenho como esperar. Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Pelo amor, vem aqui, faz alguma coisa para mim, porque eu não estou mais aguentando. E Deus fala assim, ó, o tempo é meu, a hora é minha. Aqui, apesar disso tudo, eu quero relembrar, hoje é um domingo de Páscoa, qual a palavra de Deus diz que no 3º dia ele ressuscitou. Jesus, ele veio, ele quebrou todos os paradigmas, ele quebrou tudo aquilo que os homens queriam colocar acima de Deus. Ele veio e fez tudo aquilo a qual nós necessitamos. Ele tanto obedeceu como se sacrificou por nós.
Ele falou que ao terceiro dia ressuscitaria e estaria no meio de nós. E Ele fez isso e provou aos seus discípulos. E provou a nós até hoje. Mas o essencial a qual o Senhor quis nos ensinar, que tanto a obediência ou o sacrifício requer, sabe o que, amor? Sabe o que, irmãos? O amor. Porque se não fosse o amor por cada um de nós, Ele obedeceu a Deus, Ele se sacrificou por cada um de nós, mas Ele também nos amou primeiro. Então não adianta você fazer o que for em cima dessa terra para os homens, mas se não tiver amor, de nada adianta. Quem não já atendeu um telefone, né? Meu Deus, vem esse aqui me ligando. Pai do Senhor, irmão. Não, na hora que você precisar, está aquela ordem. Né, irmão? Irmãos, a palavra de Deus, ela não é para a gente sair daqui se achando. Ela é para a gente sair daqui preocupado para ser melhor. Para sermos pessoas melhores. Essa palavra aqui, a qual o Senhor colocou em meu coração, é para mim primeiramente. Precisamos ser mais transparentes. Precisamos ser mais verdadeiros uns com os outros. Se nós não conseguimos ser verdadeiros uns com os outros, como nós vamos ser verdadeiros com o Senhor? Se a palavra de Deus diz que se você não consegue obedecer a quem você está vendo, como você vai obedecer àquele a qual você não está vendo? Então essa noite, eu quero que você saia daqui acreditando e meditando nos detalhes a qual o Senhor tem pedido e você tem se dado de inocente, tem se dado de, não é comigo, é para fulano, não é comigo, é para cicrano. Faça com amor, irmão. Tudo na nossa vida requer amor. Quando você cuida de seu filho, você se sacrifica, você faz tantas coisas por amor a ele. E assim é o nosso dia a dia. Obedecer a Deus, fazer a vontade do Pai, não é só hoje, não é só agora aqui nesse culto, mas é amanhã, é na sua casa, é no seu trabalho, é no seu dia a dia, é diário. Assim como nós precisamos nos alimentar, assim como nós precisamos beber água, assim como nós precisamos dormir, bem assim também é a presença de Deus, é a obediência a Deus, é a vontade de Deus na nossa vida, é aquilo a qual Ele constituiu na nossa vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que tem impedido você de voltar à essência da adoração, mas eu quero que essa noite você saia daqui refletindo, pensando: Pai, eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor, eu preciso confiar em Ti, eu preciso acreditar que não é as possibilidades, não é os achômetros que vai fazer com que eu venha, Pai amado, me desanimar, mas é a fé no Senhor. A fé no Senhor, Pai amado, é que vai fazer com que eu venha andar de fé em fé, dia após dia. O amanhã, irmãos, pertence a Ele. Guarde o amanhã para amanhã. Deixa as preocupações de amanhã para amanhã e vai resolver. O mundo não vai parar, o relógio não vai parar, as circunstâncias não vão parar, tudo vai chegar no seu devido momento e sua hora, e Deus vai dar os meios e a solução a qual você necessita, mas nós precisamos obedecer, confiar e acreditar que Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Saul, ele desobedeceu no mínimo detalhe. Não tenha boas intenções que vá de encontro à vontade de Deus. Seja obediente. Não tenha simplesmente vontade
de fazer algo a qual Deus não te pediu. Não, 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 não. Obedeça a palavra, obedeça aquilo que Ele tem pedido a você, irmãos. Porque a vontade dEle, a ordem dEle é irrevogável. Irrevogável. E isso é no nosso dia a dia. Se você trabalha num local, você tem que obedecer ao seu patrão. Se você está num lugar que tem hierarquia, você tem que obedecer a hierarquia. E é no nosso dia a dia, na nossa casa. Filhos têm que aprender que a autoridade da casa é o pai e a mãe. Pai e mãe têm que aprender que filhos não é o seu Deus. Que às vezes hoje os pais estão colocando os filhos como se fosse o Deus da casa, o dono da casa, o que merece todas as atenções. E a gente está criando pessoas frágeis, debilitadas e necessitadas de tanta coisa. Eu vi um psicólogo falar que você tem que aprender a ensinar seu filho a ser guerreiro, a ser um lutador, e não uma presazinha, um frágilzinho que tem medo de tudo, se apavora com tudo. Tudo tem que ter papai e mamãe do lado para ajudar. Será que você vai durar o resto da vida? Será que você vai ajudar seu filho o resto da vida? Ou ele tem que aprender a andar com suas pernas, ele tem que aprender a tomar decisões, ele tem que aprender que a vida não é só flores, não é só conto de fada, que a princesa casa com o príncipe no final de tudo e viveram felizes para sempre. Tem momentos difíceis, tem momentos de decisões, tem momentos que a pessoa tem que acreditar e lutar. Nosso mal às vezes é isso, irmão. Que a gente hoje quer fazer dos nossos filhos uns semideuses. Pelo amor de Deus. Mulher, pai, filho cresce. Um dia eles vão tomar o rumo deles. E quem vai ficar com você? Eu vi uma pessoa dizer um dia que filho, marido não é sangue. Que quem é sangue é filho. E essa pessoa hoje está sozinha. O marido largou, os filhos foram embora e ela está só. Cadê o sangue? Por que o sangue não ficou com ela? Vamos aprender a viver na presença de Deus, irmãos, obedecendo a sua palavra. Homens, tome sua postura de sacerdote do lar. Seja o protetor da sua família. Seja o provedor da sua casa. Não sei por que Deus está me pedindo para falar isso, mas o que eu quero é que você saia daqui essa noite pensando que você tem que obedecer, talvez até se sacrificar muitas vezes, mas se não tiver o principal, irmão, que é amor, não faça não, porque você está atraindo maldição para si próprio. Seja sincero. Eu não vou fazer isso, pastor, pastora, meu líder, porque eu não quero fazer. Não adianta eu fazer só por fazer. Seja obediente à palavra de Deus. Seja sincero e verdadeiro para as pessoas. No nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique de pé. Eu quero estar orando por vocês. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por isso. Pai amado. Alguém quer alguma oração específica? Não precisa falar, só levanta a mão que eu vou orar por você. Não precisa vir aqui à frente não. Bárbara, Zete, a irmã ali. Mais alguém? Glória a Deus. Irmã Deise, irmã Jacira. Pai, ô Senhor, o que eu darei ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós? Mas o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o nosso pensar, o nosso agir. E, Pai, tem situações
que chega às vezes nas nossas vidas, sem a gente planejar, sem a gente, Pai amado, pelo menos nem imaginar que poderia passar por isso. Existem coisas que se levantam na nossa vida, Pai amado, que às vezes são culpa nossa mesmo, ou foi culpa de alguma coisa mal entendido, uma decisão mal tomada. Mas a Tua palavra também diz, Pai amado, que a Tua misericórdia dura para sempre. Então, Pai amado, nós estamos aqui nesse momento, todas essas pessoas que levantaram suas mãos, com seus problemas, suas dificuldades, suas necessidades, seja qual for ela, Pai. Eu quero Te clamar, Senhor, porque a Tua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Quando clamamos, que concordamos aqui na terra, será ligado no céu, Pai amado. A Tua palavra diz em Tiago que nós pedimos, não recebemos por não saber pedir, Pai. Então, Pai, eu quero Te pedir nesse momento, Pai amado, com a Tua misericórdia, Senhor. Entra em providência em tudo isso a qual Tuas filhas, Teus filhos estão passando, Senhor. Pai, quem sou eu, Pai? Quem somos nós diante de Ti? Se a Tua palavra diz que o Senhor está no controle de tudo, então nos ajuda a enxergar, Pai amado, o lado bom às vezes das situações que a gente passa. Nos ajuda a enxergar, Pai amado, aquilo, Pai amado, que o Senhor quer nos ensinar. Nos ajuda a enxergar, Pai amado, além da tempestade, além do que estamos vendo, Pai. Nos ajuda a termos olhos espirituais e viver de fé em fé, Pai amado, clamando, Pai amado, a Ti, mas confiando, Pai amado, que a vitória é certa para aqueles que estão em Ti, Senhor. Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nos ajuda a ter um coração, Pai amado, segundo o Teu, que obedeça a Tua palavra, que fale, Pai amado, do Teu amor, e que os Teus planos, Pai amado, sejam os planos a qual nós estamos tendo em cima dessa terra. Pai, eu Te peço nesse momento, Pai, que haja um milagre, Pai amado, porque só quem pode fazer milagre, só quem pode, Pai amado, ajudar em meio ao caos, em meio às tempestades da vida, é o Senhor, meu Deus. Levanta pessoas, levanta meios, abre porta onde não há porta, mas faz algo, Pai amado, por nós. Nós Te pedimos, Pai, porque nós sabemos de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Tu és o Deus que criou a terra, Tu és o Deus que fez tudo em cima dessa terra, e tudo está no Teu controle, Pai. Tudo está no controle das Tuas mãos. E eu quero Te pedir nesse momento, Deus, que essa semana ainda, Pai, o Senhor venha trazer respostas, o Senhor venha trazer o milagre a qual cada um aqui tem clamado, que o Senhor venha entrar em providências, Pai, que o Senhor venha trazer saúde, que o Senhor venha trazer um milagre financeiro, seja o que for, meu Deus, porque Tu és dono do ouro e da prata, Pai. Tu és dono dessa terra, Tu és dono de todos nós. E nesse momento, Pai, não é para a glória de ninguém, não é para a glória do ministério, não é para a glória de ninguém, mas para a Tua glória, Pai. Que o Senhor venha derramar Tua misericórdia nas nossas vidas, e que as Tuas bênçãos, Pai amado, venham nos alcançar essa semana ainda, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que pessoas venham resolver problemas na justiça, que pessoas venham assinar contratos, que pessoas, Pai amado, venham receber uma bênção financeira que nem imaginava que existia, que o Senhor venha entrar em providência naquela doença que parece que não tinha cura, mas o Senhor vai curar essa noite, porque o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor é o que tira um lá que estava olhando ovelhas, bode lá no meio do nada, e coloca como rei. O Senhor é o que tira lá daquele cárcere, do lugar de esquecimento, do lugar que não agia mais nenhuma oportunidade, e coloca como governador de um país. O Senhor é o mesmo Deus que ouviu as lágrimas daquela mulher, chorando porque era estéril, e o Senhor deu filho a ela. O Senhor continua sendo o mesmo, Pai. Então dai-nos um coração segundo ao Teu, um coração sincero e reto na Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aplauda ao Senhor, glorifique a Ele.
no nome de Jesus.